sociedade é formada de princípios. Os princípios que nascem desta verdade cristã, de fato, deverão sempre ser princípios inegociáveis. Por exemplo, o direito à vida, o direito à educação, a dignidade da pessoa humana e tantos outros pontos a serem abordados. Com alegria, temos hoje a presença do Padre José Eduardo, da Diocese de Osasco, ele que é professor e mestre. Ele vai nos trazer essa contribuição, esse tema para cada um de nós, que é a laicidade e os princípios inegociáveis. Seja bem-vindo, Padre José Eduardo, com alegria recebemos e com muita atenção vamos ouvir e partilhar depois com nossos amigos tudo aquilo que nós temos recebido da nossa videoconferência e também de uma forma especial dessa grande contribuição que certamente o Senhor vai trazer. Que Deus abençoe o Senhor e vamos com alegria ouvi-lo. Olá, eu sou o Padre José Eduardo e estou aqui, nesse congresso convocado pela comunidade missionária Operários na Messe do Instituto Missionário de Vida Consagrada, para conversar um pouco com vocês sobre a laicidade e os princípios inegociáveis. Bom, antes de tudo, quero me apresentar. Como eu disse no começo, eu me chamo Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, na cidade de Osasco, em São Paulo, e sou pároco de uma paróquia aqui em Osasco, paróquia São Domingos, e sou sacerdote já há 15 anos, desde 2013, quando voltei de Roma dos meus estudos de doutorado em Teologia Moral, eu comecei a dar conferências, sobre diversos temas ligados à defesa da vida, a família, a educação, etc, e por isso me tornei bastante conhecido em território nacional, por causa disso, eu tive que, digamos assim, conhecer um pouco o tema que nos toca apresentar aqui, nessa noite. Eu digo noite porque eu estou de noite. Não sei se vocês que estão assistindo essa conferência estão também. E é um tema que a mim é caro, que é um tema, digamos assim, em elaboração. Nós estamos num estado de elaboração ainda, mas que, digamos assim, tem, acho, importância para nós entendermos a missão da Igreja no mundo de hoje e a nossa missão, digamos assim, também enquanto educadores, eu não consigo falar desse tema a não ser em chave abertamente histórica. Por quê? Eu sigo o método de São Tomás, procuro seguir, digamos assim, o método de São Tomás. São Tomás diz, na Suma Teológica, quando ele fala sobre a virtude da prudência, que a primeira parte da prudência é a memória. O que significa que toda vez que nós temos uma situação especialmente difícil, em termos, digamos assim, políticos, sociais, que são as questões mais difíceis, são essas, são as mais complexas, nós precisamos remontar às causas históricas, senão nós não conseguimos entender o problema. Fica tudo um caos, fica uma confusão, as pessoas começam a falar de coisas desencontradas e elas não entendem mais do que nós estamos falando. Ao mesmo tempo, eu sou bastante consciente dos debates que existem em torno disso. Dos debates
complexos que existem em torno dessa questão, especialmente dentro do âmbito da Igreja Católica, né? Porque quando nós falamos de laicidade, hoje, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja fala de uma sã laicidade do Estado. Mas isso entra em choque com ensinos magisteriais anteriores que eram terminantemente contra, e tudo isso produz uma espécie de desencontro entre os católicos nos nossos dias. Então, há católicos que são ferrenhamente contra, outros que são absolutamente a favor, e há uma espécie de incapacidade de entendimento mútuo que, na minha impressão, ela se deve a uma compreensão deficiente da complexidade do assunto. Então, hoje, eu gostaria de tentar, não sei se vou conseguir, é a primeira vez que eu falo desse tema de uma maneira assim, um pouco mais técnica, então eu vou tentar, de alguma maneira, pela primeira vez, falar sobre isso, né? Como eu dizia, numa perspectiva um pouco mais histórica, para nós entendermos do que nós estamos falando, né, propriamente. Ora, se nós pudéssemos falar da história do mundo como um todo, né, talvez eu faria uma tentativa similar à que fez Santo Agostinho na Cidade de Deus. Ele fez até o seu tempo, nós temos que fazer até os nossos dias. E eu acredito que nós poderíamos dividir a história do mundo em 4 grandes fases. Claro que isso aqui não é uma divisão rígida necessária, apenas, digamos assim, a título de fornecer alguma compreensão do assunto. A primeira fase é a que abrange toda a história até o surgimento do Império Romano. Porque o mundo vivia em constante guerra, né? Então, você de repente estava lá no seu país, na sua cidade, né? E à noite um exército estrangeiro invadia o lugar, todo mundo era feito de escravo, você só ia entender quem é que estava dominando, quem é que matou seus parentes, quem é que provocou aquela destruição, talvez alguns dias depois, porque nem falavam a sua língua, era tudo muito bárbaro, muito, muito absurdo, né? Nós vemos isso na própria escritura, como é que essas coisas acontecem, como é que de repente um grupo de soldados invadem um lugar, saqueiam todo mundo, levam os despojos, fazem algumas pessoas prisioneiros de guerra. É impressionante. Acontece que, a partir de um determinado momento, alguns impérios vão se consolidando militarmente, né? Veio o Império Babilônio e o Império Egípcio, que disputam pelo mesmo território durante um tempo. O Império Babilônico, em um determinado momento, fica mais forte, né? Depois vem o Império Persa, depois vem o Império Macedônio, né? O Império Macedônio é depois dividido em 4 impérios, e por fim vem o Império Romano, né?
Os mais fortes são os dois últimos. Você vê que isso, o caos no mundo, ele vai propiciando o surgimento de algumas potências que vão se fortalecendo até que elas dominam todas as outras. E vão havendo tentativas de dominação até que uma desponta, se torna mais forte e aparece uma mais forte ainda, né? Isso está muito bem descrito na profecia de Daniel. O profeta Daniel, ele descreve esses impérios aí em linguagem simbólica. Uma boa Bíblia de estudos apresenta isso daí de uma maneira explicada e a gente percebe do que ele está falando. É interessante que primeiro vem Alexandre Magno, com o Império Macedônio, ensina grego para todo mundo. Depois vem o Império Romano e impõe a Pax Romana por todos os lados. O que é a Pax Romana? A Pax Romana é o primeiro período de paz que a humanidade, de fato, de que a humanidade goza ao longo da sua história. O Império Romano cria um império de tipo mundial, né? E criando esse império de tipo mundial, dentro dos seus limites, impõe a paz militarmente, né? Então os territórios dominados podiam continuar praticando a sua religião, podiam continuar praticando a sua cultura, digamos assim. O Império Romano respeitava tudo isso com uma grande tolerância, de uma maneira muito respeitosa. E desse modo ele impôs, digamos assim, a Pax, né? A Pax Romana, né? A Pax Romana, como eu dizia, foi o primeiro período de paz na história da humanidade, veio por meio do império, por meio da imposição da força, de um império de tipo mundial. Foi, portanto, o primeiro momento que a providência divina encontrou para a encarnação do Verbo, né? Porque foi um momento adequado para que o Verbo se encarnasse. Justamente porque o mundo tinha aprendido grego por causa do Império Macedônio primeiro, então todo mundo falava grego. Depois veio o Império Romano, impôs a paz e criou estradas por todos os lados. Então os homens podiam viajar. A primeira vez na história que as pessoas podiam se deslocar tranquilamente, sem perigo de serem... sem grandes perigos, né? Sofrerem com salteadores. Bom, então os apóstolos começam a pregar por todos os lados, começam as perseguições romanas, né? Na época que começam as perseguições romanas, a decadência do império começa a aparecer de um modo muito interessante, porque, de um lado, a moral do império estava muito decadente, né? Havia todo tipo de imoralidade bacanal, abusos de todo tipo, muita violência, né? As pessoas matavam. Então, o marido matava a mulher, matava os filhos às vezes, né? Os próprios martírios eram coisas sangrentas. O circo romano e os outros circos eram lugares de carnificina e todo mundo ia assistir isso daí. Havia problemas muito sérios naquela civilização que começou a decair. Politicamente também, né? Eles começaram imagina que os imperadores, né, começaram a desprezar o Senado. Houve um imperador que nomeou um cavalo como senador, sendo que o Senado era, digamos assim, o órgão de estudo das questões políticas mais difíceis do Império. Então aquilo politicamente começou a se enfraquecer. Vieram duas pestes, né? Uma pelo ano de 150, outra pelo ano de 250. A igreja, nesse período das pestes, ela socorreu os empesteados,
o que deu muita autoridade para os cristãos, enquanto que os pagãos deixavam os empesteados morrerem. Então a igreja cresceu e o paganismo foi decaindo, até que a decadência começou a ser tão forte que ali, pelos anos 400 e pouco, etc., o império começa a ser invadido por todos os lados, os bárbaros invadem o Império Romano e o Império Romano rui, né? Com a queda do Império Romano começa um terceiro período na história da humanidade, que é o período do cristianismo. O cristianismo ele surgiu com Cristo, mas ele, digamos assim, quando o império cai, são as autoridades dos bispos que ficam como únicas autoridades no império, né? Naqueles territórios inteiros invadidos por bárbaros, gente sem cultura, gente incivilizada, violência, saques, destruição urbana, né? Enquanto que a igreja, vinda do período das perseguições, foi profundamente fortalecida. Isso se deveu à influência da teologia de Santo Agostinho, né, que introduziu a igreja numa espécie de regime de normalidade, no sentido de que ser cristão, até o período anterior a Santo Agostinho, era expor-se ao risco de morte, mas com o fim das perseguições, esse risco ele diminui, e diminuindo o risco, os cristãos que tinham apostatado, os chamados lapsi, pretendem voltar à fé, então isso gera uma crise dentro da igreja, surgem grupos heréticos que não aceitam a reconversão dos cristãos caídos, né? Especialmente os montanistas, o Tertuliano, eles rejeitam, né? Dizem que essas pessoas, se convertessem, teriam que ser batizadas de novo, etc. Então, isso gera uma crise. Muita gente vai para os desertos para buscar a vida espiritual mais intensa. Surge, digamos assim, surgem os primeiros episódios da vida religiosa, né? Um período de uma certa crise ali. Entre o final do Império Romano, na verdade, entre o final das perseguições e o final do Império Romano. É um período meio que de reorganização da alma da igreja, tanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista propriamente eclesial mesmo, né? Mas o fato é que a igreja sai fortalecida disso tudo. A igreja tinha uma grande autoridade intelectual. Os padres da igreja, que já tinham aparecido antes, criam todo um ambiente altamente teológico, né? E a igreja começa a educar aquela civilização. Então, eu diria que esse é um primeiro período, uma primeira fase, né? Quando os mosteiros tinham os seus colégios, as escolas monacais, né? as escolas que estavam ao lado dos mosteiros, e os cabidos, né? Que são essas instituições dos cônegos. Os cônegos eram como que padres seculares, padres diocesanos, que viviam uma espécie de regra religiosa, né? Moravam juntos, etc. É uma espécie de mosteiro para padre diocesano. Então, ao lado dos cabidos, que geralmente estavam ao lado das catedrais, surgiam as escolas catedráticas, ou as escolas cabidais, né? As escolas dos cabidos. Então a igreja, meio que encerrada nesse mundo, né? Mosteiros e cabidos, começou a educar,
meio que do zero, é formado zero novamente aquelas populações inteiras, e não foi nada pacífico, porque os reinos cristãos, eles eram circundados por reinos bárbaros que eram hereges. Muitos deles tinham adotado o nestorianismo, uma heresia cristológica, né? Outros eram monofisitas ou monotelitas, enfim, tinham diversos hereges ali, eles faziam guerra contra os cristãos, arianos também, né? Faziam guerras contra os cristãos, e foi um período muito conturbado, né? Um período muito conturbado. Mas esses mosteiros vão se difundindo por todos os lugares, a igreja meio que se apoia sobre eles, e surge um pouco mais adiante, lá pelo século VII, por aí, o mosteiro de Cluny, né? Ele surge graças à doação que um homem faz de um território para a Santa Sé, né? Esse território se tornou, né, a grande abadia de Cluny, né? Qual que era a diferença da abadia de Cluny? Embora pertencesse à ordem beneditina, né, e portanto eram monges beneditinos, eles dependiam diretamente de Roma, não dependiam de nenhuma autoridade local. Isso era muito importante porque naquele período havia muito essa praga do nicolaísmo, era assim que se chamava, né? Quer dizer, que era o favorecimento dos parentes, o nepotismo, né? E também a venda dos cargos eclesiásticos pelas autoridades locais. A nobreza definia muito a vida da igreja. Era muito difícil. Então, quando surge o mosteiro de Cluny, o Santo Padre determina que Cluny estará diretamente da sua autoridade, então não dá nenhuma satisfação para as autoridades locais, e o abade de Cluny, ele se torna superior de uma ordem, a ordem cluniciense, né? E é muito interessante que a ordem cluniciense tem como característica o fato de eles terem 1000 mosteiros na dependência deles. Mas esses mosteiros, todos eram priorados, ou seja, tinham priores, mas não tinham abade. O abade era o abade de Cluny. Então os priores tinham que vir para Cluny uma vez por ano, estivessem onde estivessem, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, onde estivessem, eles tinham que ir para Cluny. E em Cluny eles passavam uma temporada, uma vez por ano, para uma espécie de concílio em que eles definiam tudo, né? Definiam o urbanismo das cidades, o que era melhor, onde que era melhor construir uma igreja, uma praça, uma rua, a arquitetura dos lugares, o que se deveria ensinar ali. Era uma estratégia civilizatória, né? Então a abadia de Cluny, por assim dizer, fundou a Europa do ponto de vista de estabelecer de fato a civilização europeia, enquanto uma civilização verdadeiramente digamos, autônoma, né? Com uma identidade própria. Cria-se o Sacro Império Romano Germânico, né? E o Sacro Império Romano Germânico tem como característica ser uma liga de reinos cristãos que, digamos, eram coordenados pelo príncipe da Alemanha, que se defendiam mutuamente contra aqueles reinos bárbaros e aos poucos iam vencendo aqueles reinos bárbaros para estabelecer a fé dentro do território da Europa, né? Então, graças à influência espiritual, civilizatória de Cluny, né, especialmente de Santo Odilon, que foi o maior abade de Cluny, os 7 primeiros abades de Cluny foram santos, né? Graças à influência espiritual de Cluny,
a influência civilizatória. E a influência política e até militar do Sacro Império Romano Germânico, então a Europa foi se formando de uma maneira extremamente respeitosa com os povos dependentes, mas ao mesmo tempo debelando, digamos, os focos de perturbação e de incivilidade, e ela efetivamente se tornou um continente cristão, um continente católico, estava no seu pleno crescimento, no seu pleno desenvolvimento. Contudo, mais ou menos no século XIII, quando acontece a fundação das universidades, começa a acontecer um declínio intelectual, que é plenamente identificável, uma espécie de crise pedagógica. Bom, até então, para se dedicar à vida intelectual, uma pessoa precisava ter, digamos assim, uma vida sapiencial. Ela tinha que parar a sua vida e se dedicar inteiramente à sabedoria. O que significava ter uma vida espiritual, o que significava conectar-se com uma comunidade religiosa, ter uma vida também pastoral, lidar com problemas reais, com coisas reais, com situações concretas, etc. tal. Enfim, estava tudo muito interconectado. Quando fundam as universidades, e as universidades surgem um pouco por acaso, né? Em que sentido por acaso? No sentido de que a igreja cria a chamada licentia docendi, né? Na licença de ensinar. Era um diploma que dava ao interessado, né, o que equivale ao título de doutor. Então ele poderia ensinar a partir daí em qualquer lugar dentro dos territórios da igreja. Ele podia ir para qualquer lugar e fundar uma universidade. Bom, e aí começaram as fundações das universidades, e com as fundações das universidades as pessoas foram, digamos assim, burocratizando a vida intelectual a ponto de desconectá-la da vida real, da vida espiritual, e foram aparecendo equívocos, erros, imprecisões, ideias teológicas equivocadas. A Europa começa a entrar numa crise espiritual, né? Basta lembrar do tapa que Filipe o Belo mandou dar no Papa Formoso, né? Aquele tapa foi um negócio impressionante do ponto de vista simbólico, né? Era o poder temporal estapeando a autoridade suprema da igreja, né? Então, aquilo marca uma espécie de ponto de decadência, que se tornou irreversível, né? Começam a surgir dificuldades políticas e eclesiásticas por todos os lugares, grupos querendo se emancipar. Esse caldo gera a demanda da reforma protestante. Martinho Lutero, em 1517, fixa as 95 teses na porta da igreja onde ele estava, e a reforma digamos assim, insuflada graças ao apoio financeiro um pouco discreto. Isso não aparecia para os olhos de todos verem, a coisa era pilotada por baixo, dos príncipes alemães. Então, Lutero faz a tradução da Bíblia para o alemão, aí começam a difundir aquela tradução loucamente por todos os lugares. Lutero é recebido como autoridade acadêmica por vários lugares. Ele ensinava, e depois um tipo de líderes, porta-vozes, etc., iam por todas as partes levando aquele ensino da nova doutrina. Aquilo vai esfacela a unidade da igreja no Ocidente. No começo, quando teria sido possível evitar a reforma protestante, o Papa, se não me engano era Leão X, o Leão IX, né?
ele achou que aquilo era uma bobagem, era uma intriga de frades, não se importou. E a coisa saiu de controle, né? A reforma fez o quê? Ela conduziu à apostasia 1/3 da cristandade da Europa, só isso, né? Isso foi uma coisa tão terrível que Santo Inácio de Loyola criou o Colégio Germânico, ele mesmo fundou o Colégio Germânico em Roma, que é um seminário ligado ao seminário romano, ao Colégio Romano dos Jesuítas em Roma, né, em que eles iriam se especializar em formar o clero alemão para o clero alemão combater a heresia luterana dentro dos seus reinos, né? São Roberto Bellarmino, ele dá aula sobre isso, depois vira sua ópera magna, que é a Controversias de Christiana Fidei. Ele estuda a fundo e ele tenta capacitar, né? Vocês vejam que São Francisco de Sales, quando vai para Genebra, ele diz que ele só usa 2 livros na sua pregação, que são as Sagradas Escrituras e as Controvérsias de São Roberto Bellarmino, né? Tão fortemente os jesuítas tinham se empenhado em combater a heresia luterana. A obra de São Roberto Bellarmino foi proibida de ser lida na Inglaterra sob pena de morte, depois da Reforma Anglicana, né? A rainha Isabel fez isso. E, por outro lado, o Melanchthon, que era um dos companheiros de Lutero, dizia que o Colégio Germânico, fundado por Santo Inácio, era o pior flagelo que poderia ter acontecido contra a Reforma, né? Tão grande foi aquilo. Mas o fato é que São Roberto Bellarmino chega, no seu comentário Apocalipse, a dizer que Lutero teria sido o dragão do Apocalipse porque ele jogou 1/3 das estrelas do céu sobre a terra. E ele dizia que isso era a apostasia de 1/3 da cristandade promovida por ele, né? Enfim, não entro no mérito se a interpretação de Roberto Bellarmino está correta ou não, acho que exagerada, mas enfim, era o que ele dizia. Ora, quando chegamos no século XVII, no ano de 1618, começa a Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra religiosa. A Europa, dividida em diferentes facções, começa a entrar em conflitos contínuos. Aquilo não para, dura 30 anos, no final dos quais foi feito, em 1648, o chamado Tratado de Westphalen. O que é isso? O Tratado de Westphalen é o tratado que define a chamada laicidade do Estado. Ou seja, numa Europa esfacelada religiosamente, coisa que foi promovida pela Reforma Protestante, as autoridades públicas tinham decidido que não iriam se meter mais em assuntos de religião, que eles iriam governar as sociedades sem entrar, digamos assim, no âmbito religioso. Um jurista chamado Hugo Grotius formulou um preceito constitucional que ele resumia nos seguintes termos: nós temos que legislar eam si Deus non daretur, como se Deus não existisse. É uma coisa muito forte, mas era o resultado daqueles 30 anos de guerra, né? Muito bem. Então, a situação começa, digamos assim, do ponto de vista bélico, a se acalmar,
por todos os lados. A Europa goza de um certo momento de paz e estabelece-se esse princípio, digamos assim, jurídico, né? Nós vamos nos guiar apenas pela lei natural. Havia esse conceito ainda, a lei natural. Mas a lei natural já desassociada da ideia de Deus, né? Então, existe a lei, mas não existe o legislador. Existe apenas a lei. Bom, a partir daqui a história começa a ficar extremamente confusa, né? Há tantos elementos, há tantas situações complexas que eu, francamente, não consigo aqui definir, né? Basta dizer que depois surge, no começo do século XVIII, surgem sociedades secretas que se destinam a controlar, digamos assim, o comportamento dos estados a partir da economia apenas. As elites bancárias, as elites financeiras se vão fortalecendo sobre as nobrezas dos lugares, e criam a Revolução Industrial, meados do século XVIII. A Revolução Industrial, então, muda o eixo de organização da sociedade. Ela não está mais fundada sobre as estruturas primárias, que são as famílias, mas sobre as estruturas secundárias, que são as empresas, né? Todo mundo começa a se mudar para a cidade, começa a haver um deslocamento, primeiro na Inglaterra, depois isso vai ganhando cada vez mais a Europa, depois o resto do mundo, com o passar do tempo. No final do século XVIII, acontece a Revolução Francesa como um encontro de todas essas correntes revolucionárias. Elas eclodem na chamada Revolução Francesa. E a Revolução Francesa quer criar um governo republicano, então mata a nobreza, quer acabar com a nobreza, e um governo laico, que no contexto da Revolução Francesa significa antirreligioso. Então não é propriamente laico, é laicista. Quer dizer, um governo que é ostensivamente hostil à religião, que se opõe à religião de maneira hostil. Ora, termina a Revolução Francesa, começa o período napoleônico. Napoleão sai destruindo as monarquias por toda a Europa, não consegue fazer isso na Inglaterra, ele perde na Batalha de Waterloo. E depois, Napoleão perde, surgem as revoluções no século XIX, a Primavera dos Povos, depois a Comuna de Paris, século XIX exatamente. No início do século XX vem a Revolução Comunista, que é ateia, materialista, radical, e que agrava a aversão à religião, né? Porque aqui a religião não é sequer tolerada, não do ponto de vista político, mas a existência mesmo da religião. A religião é proibida, é supressa, de maneira completa. A religião é vista como um mal que precisa ser exterminado, extinguido, né? E depois nós temos o surgimento de grandes fundações internacionais que pretendem, digamos assim, mais uma vez unificar o mundo num império, num grande império, numa espécie de governo global, que vai, digamos assim, eternizar esse estado da Revolução Industrial, definitivamente tirando a civilização dos seus fundamentos, das estruturas primárias, e secundarizando inteiramente a civilização, fazendo toda a civilização ficar fundada sobre as estruturas secundárias, sobre as empresas, o mundo econômico,
e assim por diante. Ora, a igreja, ela sempre se opôs ao laicismo, né? E mesmo a laicidade, ela se opunha a isso de maneira vigorosa. Então, sobretudo, o Papa Gregório XVI e o Papa Pio IX, mas também São Pio X e o Papa Pio XI, e menos, mas ainda com certa dose de severidade, o Papa Pio XII, sempre se opuseram à ideia de que pudesse existir uma civilização laica, que a igreja pudesse admitir a existência de uma civilização laica. Por quê? Bom, está partindo do princípio de que Nosso Senhor nos mandou pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, a decorrência da pregação do evangelho seria a conversão de toda a ordem temporal a Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, teria como consequência o aparecimento de um status em que a filosofia do evangelho presidiria a ordem temporal, né? Aquilo que se chama de reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, o fato é que, a partir do século XVII, como eu fui tentando demonstrar, nós estamos entrando numa crescente onda de oposição à religião, especialmente a religião católica. É a mais hostilizada, a mais odiada de todas. Então, isso vai num crescendo, né, de oposição sistemática, em que a igreja ela vai ficando cada vez mais proibida. Até que, num determinado momento, no Concílio Vaticano II, a igreja precisa decidir como é que nós vamos nos comportar no mundo moderno. A tecnologia avança por todos os lados. Se consolida, digamos assim, a laicidade por todos os povos. Nós corremos o risco de entrar num discurso irrealista. Então, como é que nós vamos nos apresentar para esse mundo contemporâneo? Então, a igreja adota, digamos assim, o princípio da sã laicidade. Ou seja, nós admitimos que haja uma autonomia justa, equilibrada da ordem temporal, e que a sociedade se reja de acordo com a lei natural, né, dando à igreja o direito de continuar trabalhando na evangelização, gozando da sua liberdade, religiosa, né? Ou seja, a igreja se equaciona dentro desse mundo, podemos dizer liberal, né? A igreja se equaciona em termos de sobrevivência dentro desse mundo liberal. Bom, surgem alguns desvios nesse percurso. Eu salientaria apenas dois. Um primeiro, que é aquele que ele exagera na dose da laicidade a ponto de dizer o seguinte, que a igreja não apenas deve reconhecer que há uma autonomia das realidades temporais, né, mas a igreja deve ser definida pelas realidades temporais. Isso se dá através da chamada Nouvelle Théologie, a nova teologia, especialmente através da teologia da libertação. Quer dizer, a igreja tem que ser condicionada pelas realidades temporais. Na minha opinião, aqui há um exagero, né? Bom, isso aparece claramente, por exemplo, na obra do Gustavo Gutierrez, na obra do Hugo Asman, mas também em outros como Schillebeeckx, como Cheny, né? Vários teólogos modernos que dizem que, no fundo, a igreja tem que se deixar transformar pelo mundo, né, ao invés de tentar transformar o mundo.
E há uma outra vertente de pensamento que, na minha opinião, dogmatiza demais a laicidade a ponto de transformá-la num valor em si mesmo. Mais ou menos como faz a Igreja Batista, que transformou a laicidade do Estado num dogma, né? Bom, aqui nós precisamos tomar um certo cuidado, porque essas questões elas são muito mais contextuais do que propriamente, digamos assim, definidas em termos de verdades essenciais. Depende um pouco. Em outras palavras, me parece que aquela civilização cristã de raiz, né, construída como tal pelo cristianismo, ela foi roubada pelas forças revolucionárias. Quer dizer, a reforma protestante dividiu espiritualmente o Ocidente e, na sequência, os poderes políticos usurparam isso e grupos ideológicos e grupos hostis à religião acabaram tomando posse, né, da civilização construída pela igreja e hoje estão trabalhando para desmontar essa civilização e praticamente para tentar criminalizar a igreja, né? Nós vemos isso francamente acontecendo. Há quase que uma intolerância ao cristianismo, que ela é discreta, mas ela é crescente. Então parece que o cristianismo aos poucos vai se tornando quase que uma religião proibida, né, na sociedade. Ora, é aqui que entra em jogo, dentro desse discurso digamos assim, da civilização laica, de um justo laicismo, quer dizer, autonomia das realidades temporais, ao mesmo tempo liberdade religiosa para a igreja, etc. É nesse contexto aqui que surge o tema dos chamados valores inegociáveis, né? O Concílio Vaticano II diz que os bispos têm direito, né, de intervir na sociedade civil quando está em jogo a lei natural. E isso não em nome, propriamente, da sua autoridade eclesiástica, mas pela emergência que a violação da lei natural traz contra a própria sociedade em que se está querendo implementar algo que seja, portanto, justo e atentatório contra o bem comum, né? Então é aqui que nós temos o tema dos valores inegociáveis. Então, o direito à vida, né, desde a concepção até a sua morte natural, o direito a constituir uma família, o direito à liberdade de expressão, a liberdade de expressar as próprias convicções religiosas, o direito à autodeterminação que o cidadão tem, bom, e assim por diante, um conjunto imenso de valores que são em si mesmos inegociáveis. Quer dizer, que eles pertencem à lei natural, podem ser racionalmente conhecidos, eles não são depreendidos diretamente da divina revelação, e que, como tais, eles devem ser, digamos assim, defendidos por todos os cristãos, e até mesmo pela hierarquia da igreja, pela força que eles têm em si mesmos, né? Então, vocês podem facilmente ver o quanto que tudo isso está intimamente entrelaçado, né? Como essas coisas estão ligadas, como elas estão, digamos assim, conectadas entre si, né? E como, na verdade, tudo isso tem uma história muito consistente por trás. Bom, qual que é a minha posição nessa situação toda? Eu acredito que a igreja precisaria voltar a construir novamente as estruturas primárias da sociedade antes que tudo isso se desfaça. Nós estamos vivendo uma espécie de invasão bárbara novamente, né? Estão destruindo a família, estão destruindo a infância, estão corrompendo a educação de todo mundo. A humanidade está emburrecendo numa violência monstruosa. A barbarização dos costumes, a tribalização das pessoas está seguindo, digamos assim, uma velocidade alucinante, né? E no primeiro milênio, a igreja construiu a civilização.
No segundo milênio, a igreja se edificou sobre a civilização que ela tinha construído. Então é como se você tivesse uma catedral que tivesse edificada, uma catedral maravilhosa, edificada sobre fundamentos muito, muito solidamente construídos ao longo de séculos do primeiro milênio, né? Sobretudo pelos pais da igreja, pelos monges de Cluny e assim por diante. Quando chegou no segundo milênio, com essas bases estabelecidas, você continuou construindo essas instituições maravilhosas da igreja. Só que nós chegamos ao ponto em que os bárbaros invadiram e estão demolindo os fundamentos. E nós estamos apenas ainda preocupados com os ornamentos exteriores. Eu acho isso uma coisa impressionante, né? Como nós temos uma capacidade de ficarmos preocupados e às vezes até querendo, digamos assim, nos adaptar às demandas aí dessa civilização em desconstrução. Ou seja, a civilização está se desfazendo e tem muita gente querendo que a igreja entre no desfazimento, no esfacelamento da civilização de uma maneira geral. É um absurdo, né? Nós precisamos nos concentrar em efetivamente sermos aquilo que nós devemos ser nesse tempo, né? Ou seja, nos mantermos firmes na fé, nas nossas convicções, etc. Mas ao mesmo tempo voltarmos a fazer o que nós fazíamos antes, ou seja, edificarmos a civilização desde a sua base, desde o seu fundamento, criando famílias, cidades fortes, localidades, lugarejos cristãos, fazendo realmente aparecer uma sociedade inspirada nos valores cristãos, né? Não, digamos assim, ficarmos hipnotizados, né, pelo mundo moderno e dizer, não, mas agora nós temos que ser assim assado para nos contextualizar. Bom, me parece que não está funcionando, né? Quanto mais nós nos abaixamos para adorar o mundo moderno, mais o mundo moderno nos humilha, mais nós somos subjugados. Espero que eu tenha contribuído com a reflexão de vocês, na esperança de que nós nos engajemos, digamos assim, numa tarefa de construir efetivamente uma civilização inspirada nos valores do Evangelho. Um grande abraço e que Deus os abençoe.